Vamos falar de metanoia. E vocês podem já pegar no texto da carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, em que Paulo diz: exorto-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, é que ofereçais os vossos corpos como hóstias vivas, santas e agradáveis a Deus. É este o culto espiritual que lhe deveis prestar. Não vos conformeis com este mundo, mas deixai-vos transformar pela renovação da vossa mente, para compreenderes o que é bom, o que é justo e o que é agradável a Deus. E vejam que é nesta palavra transformação que Paulo utiliza este termo metanoia. E metanoia, sabem, não é apenas uma transformaçãozita. Sabem, não é aquela coisa, o querido mudei a casa, remodelou assim uns quartos e umas coisas. Não, aquilo que Deus quer fazer, e esse é o seu projeto e o seu propósito, é fazer uma grandíssima transformação na nossa vida. E aquilo que Paulo diz neste versículo 2 do capítulo 12, é que, Romanos 12, 1 e 2, aquilo que Paulo diz é que o desejo de Deus é fazer uma revolução na nossa vida. E aquilo que vos vamos propor, ou aquilo que vos proponho como caminhada ao longo destes 2 dias, deste dia e meio, é para pormos a jeito para que o Senhor faça essa revolução na nossa vida. Isto é, que haja profundamente em nós. E é muito porque o desejo de Deus, e aquilo que nos diz a Escritura, é que essa transformação começa pela transformação da nossa maneira de pensar. Não é? Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas deixai-vos transformar, renovando a vossa maneira de pensar, a vossa mente. Para quê? Para discernires a vontade de Deus, para compreenderes o que é bom, o que é justo e o que lhe é agradável. Não é? Mas depois Paulo diz assim, diz-nos que ao transformar esta maneira de pensar, a vontade de Deus é transformar também a nossa maneira de sentir. E por isso Paulo diz, Filipenses 2:5, tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Então aquilo que importa é passarmos da nossa mente para o nosso coração. E vejam que aquilo que nós vivemos no nosso coração começa por ser determinado por aquilo que está na nossa mente. Então, se nós permitirmos que Deus transforme a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir vai ser diferente. E depois vai passar para o nosso agir. Não é? E aqui, agora sim, Gálatas 2:20, Paulo diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E vejam que este de deixar que Cristo vive em nós significa que é o nosso agir que vai sendo tomado e transformado por Cristo. Então, aquilo que vamos procurar ao longo destes 2 dias, é permitirmos que, de facto, Cristo transforme profundamente o nosso ser para que nós possamos assumir o seu viver. Preparem-se, porque nós vamos caminhar. Não é? E os 5 passos é 5 passos para sermos transformados. 5 passos para termos esta vida renovada. E vamos tomar, sobretudo, as 5 primeiras bem-aventuranças que vocês encontram, e depois podem ir já lendo, Mateus 5, de 3 a 12, as bem-aventuranças que nos são descritas no Evangelho de Mateus. Elas vão ser o suporte, sobretudo as 5 primeiras, o suporte para este caminho que nos vai sendo dado. E vejam que se houver alguma coisa que vos toque, que vos doa, pensem o seguinte, não é para magoar. O Senhor, se te mostra isso, escuta bem, é porque Ele quer curar isso. Ok? O Senhor quer curar isso. Esta transformação pode ser uma transformação profunda. Esta metanoia é mesmo uma grandíssima revolução que pode tocar o mais profundo da tua vida. Eu gostava de vos começar a contar uma história, para ilustrar um bocadinho aquilo que vos quero dizer. Alguns de vocês são pais e têm filhos pequenos, ainda na altura uma das coisas que os miúdos dizem, pai, estou aborrecido, mãe, estou aborrecido, não sei o que é de fazer. E o pai estava um domingo à tarde a fazer uma cesta e o miúdo pequeno começa a vir ter com ele, diz, pai, estou aborrecido, não sei o que é de fazer. E o pai queria dormir mais um bocadito, disse, deixa cá ver o que é que eu faço, E de repente lembrou-se que no jornal que ele tinha estado a ler havia um mapa mundo. Então foi buscar o jornal, pegou numa tesoura e cortou aquela coisa em pedaços. E disse, olha, isto é um puzzle, e constrói o puzzle, e quando ele estiver pronto, depois vens cá para mostrar. E ele pensou, bom, tenho uma hora e meia de cesta a mais. Um quarto de hora depois o miúdo chega lá, diz, pai, já terminei. E o pai diz, espera aí. O miúdo era pequeno, tinha 6 ou 7 anos, disse, espera aí, ele não conhece todos os países do mundo, não conhece todas as coisas, como é que ele já terminou? E depois perguntou ao filho, mas deixa eu lá, mas como é que tu fizeste? Como é que conseguiste terminar tão rápido? Ele diz, ó pai, sabes, é que do outro lado havia a imagem de um senhor e fiz por ali, depois consegui fazer esta... E de facto é assim, sabem, quando Deus Nosso Senhor consegue reconstruir o homem, quando Deus reconstrói o ser humano e a pessoa, então é o mundo todo que se transforma e que encontra o seu lugar. E por isso, aquilo que nós vamos fazer hoje, olhem, é começar por nós.
pôr a nossa vida em ordem. A nossa vida é estupenda. A sério. Tem tantas coisas boas. É tão maravilhosa. Mas ao mesmo tempo, nós vivemos num mundo que é difícil, que é complicado. E nesta situação parece que, a certa altura, parece que está tudo do avesso, tudo virado do avesso. E depois, em tantas circunstâncias da nossa vida, nós fazemos esta experiência de que a vida é bela, mas dói como tudo. Não é? E que é doloroso. E muitas vezes a experiência que nós fazemos é que a vida é dura também. Não é? E em tantas circunstâncias nós fazemos esta experiência de termos sido magoados, de sermos feridos, de cometermos erros, de magoarmos os outros. É a experiência, sabem, de facto sermos pecadores. E por isso todos nós, cada um de nós precisa disto. Precisa ser curado, precisa ser consolado, precisa de experimentar na sua vida o amor de Deus, precisa de ser transformado em toda a vida, em toda a nossa vida. E vejam, Deus deseja isso. Deus deseja isso. Às vezes nós trazemos feridas antigas na nossa vida, na nossa história. Olha, não é suposto. Não é suposto. Eu tenho encontrado pessoas, cristãos, crentes, que parecem uma chaga viva, com feridas antigas, com histórias antigas. Não é suposto. Okay? Não é suposto vivermos numa chaga viva. Deus quer curar a nossa vida. Deus quer curar o nosso coração, a nossa história. Senão, Ele é salvador de quê? Ok? Salvou o mundo e pronto, está o problema resolvido. Não, o concreto da salvação é na minha vida. Então, vejam que esse é o propósito deste retiro. Permitir que o Senhor faça esta transformação da nossa vida em profundo e renove todo o nosso ser. E por isso, se te sentes ferido, magoado, se tens inquietações, preocupações, se tens coisas que te pesam, que te atormentam a tua vida, se tens coisas que te preocupam, boa notícia, o Senhor quer transformar tudo isso e durante estes dias vais ter a ocasião de o viver. E por isso vos dizia que nós vamos ter 3 temas, 3 ensinamentos, e vamos ter que meter aí 5 passos. Okay? Neste primeiro quero falar do primeiro passo, primeiro e princípio do segundo passo. Então o primeiro passo para sermos transformados, para vermos na nossa vida esta transformação radical de todo o nosso ser, de todo o nosso viver, o primeiro passo, olhem, é algo que vocês vão pensar, pode ser um bocadinho estranho, mas é mesmo assim, é reconhecermos as nossas dificuldades e reconhecer que eu preciso de Deus. Vejam, quando nós vemos o Evangelho, muitas vezes quando as pessoas vêm ter com Jesus que são cegos, são doentes, são paralíticos, não é? Muitas vezes Jesus lhes pergunta, o que é que tu queres que eu te faça? O que é que tu queres que eu te faça? E pensa que esta transformação radical da tua vida, o primeiro ponto é dizeres a Deus aquilo que tu precisas. Mas para isso é preciso reconhecer que eu preciso de Deus. E vejam, então, vamos começar por esta primeira bem-aventurança, Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E vejam, este primeiro momento é então de reconhecer que nós somos pobres. Isto é, pobres em espírito, sabem, pobres não tem nada a ver com uma pobreza material, não tem nada a ver, não é pobres de espírito. Os pobres de espírito são os tolos, ok? Não é isso que Jesus está a dizer, é pobres em espírito. Então o que é isso? Nós reconhecemos profundamente no nosso ser que nós não somos capazes de controlar as nossas vidas. Nós não somos capazes de alcançar por nós mesmos tudo aquilo que nós queremos. Nós não somos capazes de transformar na nossa vida tudo aquilo que nós queríamos transformar. Nós não somos capazes de controlar, às vezes, o nosso feitio, o nosso caráter. Nós não somos capazes de deixar, já tentámos não sei quantas vezes, de deixar aquele mau hábito e dizemos, mas quando é que isto vai acontecer? E vejam, se nós fôssemos capazes de transformar a nossa vida sozinhos, já o teríamos feito. Ok? Já o teríamos feito. Se é uma parte em ti que te dói, e se tu pudesses curar isso, já o terias curado. Não é? Porquê? Porque dói. Não é? Então, neste primeiro momento, é estarmos diante de Deus e reconhecermos o quê? Que eu preciso de ajuda. Aquilo que quero dizer é que cada um de nós precisa de ser curado, cada um de nós precisa de ser salvo, cada um de nós precisa, de facto, desta graça de Deus na sua vida e no seu coração. Por isso, está bem, este retiro é para ti. É só para ter certeza, poder ter aqui alguém a mais e teria que o convidar a sair, se não sentisse nada disto. Então,
olhemos com verdade. Qual é que é a primeira causa das nossas dificuldades? Qual é que é a primeira causa dos nossos problemas, dos grandes problemas da nossa vida? Olha, é fazermos-nos passar por Deus. Acharmos que somos Deus. Acharmos que somos Deus. Eu quero decidir o que está certo e o que está errado na minha vida. Eu não quero que ninguém, incluindo Deus, me diga o que devo fazer. Eu quero fazer as minhas próprias escolhas. Eu quero viver a minha vida como eu achar. Eu quero achar o que é certo para mim. E por isso eu digo aquilo que é bom e aquilo que é mau. Aquilo que é o justo e o injusto. Aquilo que é bem e aquilo que não é. Sabem quando é que isto começou? Esta mania. É verdade, quando nos esticamos ao comprido. Deus disse, a serpente disse a Eva, então é verdade que Deus vos disse que vocês não podem comer do fruto da árvore? Não, não é verdade. Deus disse que podíamos comer todos os frutos da árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão morreríamos. Nada. Não morrem nada. Mas Deus sabe perfeitamente que no dia em que vocês comerem do fruto da árvore, vocês conhecerão o bem e o mal e serão como deuses. E depois comeu. E nós continuamos a comer. E nós continuamos a querer ser deuses. E continuamos a querer ditar na nossa vida o que é bem e o que é mal. E depois continuamos a fazer a experiência na nossa vida que nós não somos deuses. Então, mas como é que nós tentamos ser deuses? Como é que nós procuramos ser deuses? Diversas formas. Sobretudo, tentando controlar. Vejam, é muito bonito quando nós vemos na palavra de Deus, no primeiro capítulo da Bíblia, quando fala sobre a criação, é dito que Deus criou o ser humano à sua imagem e disse para dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre tudo aquilo que ele tinha criado. Esta palavra dominar significa ser senhor. Okay? É o sentido de ser senhor. Mas com o pecado, este domínio transformou-se em subjugar, controlar, neste sentido de tomar posse das coisas, pôr a mão sobre. Então nós queremos, em tantas circunstâncias, pôr a nossa mão sobre. Controlar o quê? Olha, em primeiro lugar, a nossa imagem. E para isso, sabem, tantas vezes, em tantas circunstâncias, aquilo que nós fazemos é, vamos usando maquiagem, fica as senhoras tranquilas, não é essa maquiagem que estou a falar. Sabem, é criarmos máscaras. É aquela maquiagem tão espessa, tão espessa, tão espessa, que esconde o nosso verdadeiro eu. E porquê é que nós usamos máscaras? Sobretudo porque temos medo, consequência do pecado. Gênesis 3, logo a seguir. Depois de terem pecado, Deus veio ao encontro de Adão, chama por ele, Adão, onde é que tu estás? E a resposta foi, ouvi os teus passos no jardim, tive medo e escondi-me. Nós temos medo de quê? Olha, medo que as outras pessoas conheçam de facto quem nós somos, medo que as pessoas conheçam as nossas fraquezas, medo que as pessoas conheçam a verdade de nós mesmos, medo que Deus conheça. E por isso, o que é que fazemos? Okay? Pintamos-nos todos, pomos máscaras. Não é? Pomos máscaras. Porque pensamos, se as pessoas soubessem quem eu sou de facto, não me vão amar. Segundo, o que é que nós procuramos controlar? Controlar os outros. Controlar os outros. Os pais querem controlar os filhos controlam os pais. Não é? As esposas querem fazer o quê? Controlar os maridos. E os maridos? As esposas? De onde é que vem a guerra dos sexos? Consequência do pecado, não é? Tu procurarás o teu marido procurando seduzi-lo e ele dominará. A guerra dos sexos. Não é? Está tudo aí. Mas a mesma coisa acontece nas nossas relações, não é? No trabalho, nos nossos colegas, mesmo nas nossas comunidades, nos nossos grupos, nas nossas igrejas, nós procuramos controlar. E como é que fazemos isso? Olha, usamos diversas formas. Umas vezes utilizamos a sedução. Outras vezes utilizamos a força. Quando nós gritamos, isso é muito masculino. Pensamos que, pelo facto de falarmos a ladrar, o outro fica mais convencido. Mas a verdade é que não. Outras vezes utilizamos, sabem, a culpabilidade, o medo. Outras vezes usamos o elogio como uma forma de sedução. Outras vezes o silêncio. Não é? E quantas vezes o silêncio
é uma forma de dominar. Não é? Nesta, que não é dito, mas fica implícito, deixa, hás de cá vir. Tentamos controlar os nossos problemas. E usamos frases para nós próprios. Não, está tudo bem, eu vou conseguir. Não, isto não é de facto um problema, eu vou resolver isso. E achamos que, pelo facto de dizermos que vamos conseguir, o problema se resolve. Não tem nada a ver com este olhar positivo sobre a realidade, sobre as coisas. Às vezes há pessoas que se fazem uma autossabotagem porque ainda não começaram, já estão a dizer que não vão conseguir. Não é isso. Mas às vezes é dizermos que sozinhos nós vamos conseguir. Como aquele miúdo que começou a dar 2 pedaladas na bicicleta e diz ao pai, deixa, eu consigo. E quer que o pai largue o selim. E depois ele larga e fica todo aflito. E se ele não segura logo, estica o comprido. E às vezes nós somos assim, não, eu consigo, eu vou conseguir. Não, realmente está tudo bem. Quando me dei tudo por todo lado e está tudo a dizer, estão todos os sinais a aparecer por tudo quanto é sítio, dizer, não, eu vou conseguir. Estou no meu trabalho, já não durmo, já não como, já não faço mais coisíssima nenhuma, estou completamente de rastos e depois continuo a dizer, não, eu vou conseguir. Procuramos controlar o nosso sofrimento. Fazemos de muitas formas. Quando nos dói, sabem, é um bom sinal. Ainda bem que nos dói. A sério. Pense o seguinte, imagine se nós não tivéssemos sensibilidade quando nós tocamos numa coisa quente. É isso que nos faz tirar a mão rapidamente. Não é? Se não nos doesse, nós sofreríamos muito mais, seria muito pior. Então, aquilo que nos dói na nossa vida é para nos dizer o seguinte, olha, há uma circunstância, uma situação em ti que não está bem e que precisa ser transformada, precisa ser curada, precisa ser renovada. O que acontece muitas vezes? Porque nós queremos controlar o nosso sofrimento, então nós tentamos evitá-lo, tentamos negá-lo, tentamos escapar, fugindo, sabem, escondendo, colocando paixos ou pensas, coisas que nos fazem, de certa forma, adormecer a dor. Então vamos negando que dói, vamos utilizando compensações, comendo, bebendo, usando outras substâncias, procuramos escapar, sabem, é ótimo quando dói, ficarmos a ver séries sem fim, simplesmente para pensarmos numa outra coisa e não pensarmos que nos dói o sofrimento, ou que nos dói aquela relação, e por isso escapamos para fora de nós, noutras realidades, ou procuramos novas relações, vemos filmes ou fazemos filmes. Mas a verdade é que, para evitarmos o sofrimento, nós vamos fugindo em coisas que nós dizemos que é muito boa. Porque tenho um casamento difícil, porque as coisas estão difíceis, então vou para um grupo de oração e estou empenhado a fundo no meu grupo de oração e canto e danço e limpo e penso que então eu vou ser feliz. Mas afinal não estou a fazer coisa nenhuma de boa, estou apenas a fugir a um sofrimento do meu casamento ou numa outra relação, ou fujo no trabalho. Não é? E sabem, tudo isso é querer controlar o nosso sofrimento. Há pessoas que desenvolvem hábitos compulsivos, não é? Que são, muitas vezes, sinal desta dificuldade em gerir a própria insegurança. Hábitos violentos, hábitos de crítica, hábitos de depressão, de tristeza. E vejam, em tudo isto, aquilo que nós experimentamos é esta vontade de controlar as coisas. Mas isso nos revela uma coisa fundamental. É que tu precisas de Deus. Eu preciso de Deus. Quando eu me dou conta disso, esta percepção está chapada na nossa cara, está clara à frente do nosso nariz, tu precisas de Deus. Se tu fosses capaz de fazer essas coisas, porque te faz sofrer, porque te incomoda, já o terias feito. Já o terias feito. Mas vejam o quanto nos custa este ser pobre e dizer, ok, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. O que é que acontece na nossa vida quando nós queremos passar por Deus? Olhem, existem diversas consequências, 4 consequências. A primeira de todas, a primeira dessa consequência é o medo. E dizia-vos isso há pouco, este medo que as pessoas descubram quem de facto nós somos. Descubram as nossas fragilidades. Mas a verdade é que Deus conhece tudo de ti. E a maior parte das vezes, as pessoas conhecem tudo de ti.
A segunda consequência disso, porque nós queremos ser deuses, e não o conseguimos, sabem o que é que isso produz em nós? Porque nós não conseguimos controlar todas as coisas. Porque nós não conseguimos controlar a nossa imagem, não conseguimos controlar as nossas relações, porque nós não conseguimos controlar o sofrimento. E porque tentamos fazê-lo, aquilo que nós experimentamos tantas vezes na nossa vida é uma profunda frustração. Porque eu não consigo resolver todos os meus problemas sozinhos, porque eu não sou capaz de transformar todas as coisas da minha vida, então em tantas vezes e em tantas circunstâncias, porque eu tento fazê-lo e não consigo, então aquilo que eu experimento é esta frustração e dizer, não sou capaz, não consigo. E vejam, se ficarmos só por aí é terrível, se formos mais longe pode ser ótimo. Eu comecei a acompanhar casais e a trabalhar com casais mesmo antes de ser padre. Primeiro casais namorados, noivos e depois padre há 25 anos, mais ou menos. Então na altura há casais que estão em situações difíceis e que vêm dizer, padre, assim não posso continuar, assim nós não podemos continuar. Eu digo, uau! Chegaram a essa conclusão? Isso é ótimo! Espera aí, o que é que vocês veem como solução? E às vezes aquilo que eles veem como solução, porque nós não podemos continuar assim, então vai cada um para o seu lado. Isso é uma péssima ideia. Quando nós dizemos, ok, isto não pode continuar assim, e por isso vamos pedir que Deus, e vamos agir para que Deus transforme a nossa vida e que nós possamos transformar o nosso casamento, isso é uma ótima ideia. Mas vejam, enquanto nós não chegarmos a este ponto e nós não dissermos, isto não pode continuar assim, nós vamos fazendo o quê? Conhece a expressão, não? E sabem, sempre que nós fingimos que somos deuses, nós vamos experimentar esta frustração profunda. Porquê? Por uma razão simples. Não somos. A terceira consequência de quando nós tentamos agir como deuses, é o cansaço, a fadiga. Okay? E se neste momento tu te sentes assim cansado, extenuado, pergunta-te, será que existe algum sofrimento dentro de mim que eu estou a tentar esconder? Porque nós dizemos o seguinte, eu não vou controlar. Eu não vou querer controlar todas as coisas. Eu não vou querer ser Deus. Eu vou aceitar que Deus seja o Senhor da minha vida, da minha história e daquilo que eu faço. E por isso, vou repousar em Deus. Descansar pode ser um ato de fé. Uma outra consequência de querer controlar todas as coisas, olhem, é o fracasso. Não é? É que depois tentamos e depois não conseguimos. E depois dizemos... Depois não ficamos simplesmente na experiência do fracasso. Dizemos, eu não valho, eu não sou capaz, eu não presto para nada, eu sou uma lástima. Mas veja, tu só estás a fazer a experiência daquilo que é a verdade. A verdade é que tu não és Deus. Ok? E sempre que tentares agir como Deus, fazer-te de Deus, o que é que vai acontecer? Vais fracassar. Ainda bem, graças a Deus. E sabem, nós não conseguiremos ultrapassar isto, não permitiremos a Deus transformar a nossa vida enquanto nós não aceitarmos enquanto nós não aceitarmos que nós precisamos disto. E sabem quando é que nós mudamos realmente? Não é? Muitas vezes é quando o sofrimento que esse problema nos causa é maior do que o medo de mudarmos. Faço-me entender ou não? Isto é o género daquele indivíduo que diz, não consigo deixar de comer doces, é horrível, não consigo deixar de comer doces. E depois vai ao médico e diz, olha, ou o senhor deixa de comer doces, ou tem 2 meses para viver. E o senhor morre. Olhem, nós podemos esperar ter um susto. Ou tens uma outra hipótese, que é, hoje, tu podes escolher mudar. E deixar que Deus intervenha na tua vida e transforme a tua vida. Então, em vez de esperares que o sofrimento seja maior do que o teu medo de mudar, tu podes mudar hoje e dizer, ok, então, em que é que eu preciso de ser transformado? O que é que me dói na minha vida? Eu gostava que, num instante, okay, pensem no seguinte, qual é que é a situação da vossa vida, da tua vida, que hoje te faz sofrer mais? Qual é que é a situação do teu presente que mais te incomoda? E sabem, podem ser diversas coisas. Podem ser preocupações
com os nossos ou com outros. Pode ser preocupações de trabalho, pode ser preocupações de casal, pode ser preocupação com os filhos ou com os netos, pode ser diversas coisas. Agora pensa o seguinte, de 1 a 10, quanto é que isso te dói? É a altura de mudar ou não? Ok. Outros dizem, ou poderão pensar assim, é verdade que eu tenho problemas, mas eu consigo resolvê-los. Olha, amigo, amiga, se tu conseguisses resolver esses problemas, já o terias feito. E às vezes há coisas que nós trazemos da nossa história, mágoas, ressentimentos, feridas, coisas que nos fizeram sofrer, mas vejam, o desejo de Deus, a boa notícia é que Deus quer curar-te de tudo isso. Deus quer transformar a tua vida e quer transformar tudo isso. Qual é que é o remédio para isso? Como é que isso vai acontecer? Em primeiro lugar, admite a tua incapacidade. Isto é, aceita que não és capaz. Admite que tu não podes mudar o teu passado. Admite que tu não podes controlar os outros. Admite que tu não és capaz de lidar com as tuas feridas e com os teus bloqueios. Admite tudo isso. Admite que tu precisas de Deus para que a tua vida seja transformada. Admite. Para de tramar em Deus. Entra nesta verdade sobre a tua vida, sobre a tua história e diz, Senhor, eu preciso de Ti. Tiago 4,6 dizia o seguinte, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E pensa, a graça de Deus é o poder para tu poderes mudar, para tu poderes transformar, para que tu possas ser transformado na tua vida. Então, o ponto de partida, neste instante, e este é o primeiro passo, é diante de Deus dizeres, Senhor, eu reconheço que eu não sou capaz de transformar a minha vida. Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti.